Boa noite, meus caros colegas. Vamos dar início a mais uma live da terça com um tema super importante, um tema que abre uma área do mercado muito pouco explorada por advogados, que é crédito trabalhista em recuperação judicial. Esse é o tema que eu pretendo conversar com os colegas hoje e eu quero iniciar dizendo que esse tema, Léo, esse tema, Marcelo, esse tema ele sinaliza uma oportunidade para o advogado que quer ingressar no mercado de recuperações judiciais. Então, hoje o tema será recuperação judicial e crédito trabalhista, ou melhor, crédito trabalhista e recuperação judicial, ou melhor, crédito trabalhista em recuperação judicial. Esse é o tema. Eu quero dizer para vocês que hoje vai ter uma oportunidade para ingresso nesse mercado a partir do crédito trabalhista. Claro, eu quero conversar com vocês sobre uma oportunidade de mercado que está colocada hoje, especialmente sobre esse viés, mas nós vamos devagarinho, cumprimentando os colegas que estão chegando. Sejam bem-vindos, João, Léo, Kiko. Tudo bem, Rafa? Então, devagarinho nós vamos esquentando os motores, Marcelo, para conversar sobre, quem sabe, o grande filão do mercado para advogados e advogadas que pretendem ingressar nessa seara particular do direito brasileiro, a seara de recuperação de empresas, uma das mais promissoras nesse tempo de instabilidade, de imprevisibilidade, nesse tempo, enfim, nesse tempo de crise. Gente, olha só, antes de entrar propriamente no tema, eu quero explicar porque que o Danilo não está por aqui. Eu e o Danilo havíamos combinado de fazer essa live num bate-bola, ele se preparou para conversar sobre o crédito trabalhista, mas por razões de ordem pessoal, ele hoje não pôde se fazer presente, me explicou, não cabe aqui trazer as suas questões, mas eu vou dar conta do recado, dividindo com os colegas uma oportunidade específica desse micro nicho crédito trabalhista. Meus caros colegas, eu quero desenhar para vocês daqui a pouquinho um ponto cego nesse mercado. E é isso mesmo, um ponto cego, um ponto que os colegas de fato não estão prestando atenção, e eu quero desenhar esse ponto cego com vocês para a gente devidamente explorá-lo. Olha só, Marcelo, por que você produz tanto conteúdo sobre recuperação judicial? Essa é a questão. Eu recebo seguidamente essa pergunta e eu vou aqui explicar por que eu produzo diariamente algo novo sobre recuperação judicial. A minha intenção, em primeiro lugar, é ter mais colegas trabalhando com recuperações judiciais. Eu não tenho nenhuma dúvida que não tem sentido ficar de costas para a recuperação da economia brasileira. Eu não tenho nenhuma dúvida que no próximo período histórico, eu me refiro a 2021, 2022, 2023, o mercado mais rentável da advocacia vai ser o mercado de recuperação de empresas, exatamente em razão do cenário que nós estamos envolvidos. E eu também não tenho nenhuma dúvida que esse mercado está muito fechado. Existem muito poucos advogados que entendem de estratégias de surgimento e esse mercado, na verdade, está monopolizado por poucos escritórios, o que significa, do ponto de vista da advocacia, uma oportunidade extraordinária. Vocês já perceberam que não existem muitos colegas abrindo o jogo sobre a prática em recuperações judiciais? E não existe por uma razão muito simples. É um mercado ainda muito seleto e que eu estou aqui com vocês desbravando alguns atalhos importantes. Então, assim, em um primeiro momento eu vou explicar algumas questões importantes sobre o crédito trabalhista na recuperação judicial e em um segundo momento eu vou responder algumas perguntas que eu recebi lá no Stories. Eu sei que vai ajudar muitos colegas. Inicialmente, sublinho uma oportunidade interessantíssima para o advogado e para a advogada. Interessantíssimo, eu já vou explicar a razão. Mas vamos iniciar chamando a atenção que o crédito trabalhista, meus caros colegas, o crédito trabalhista é o crédito por excelência
no qual os advogados que atuam não possuem expertise. É isso mesmo, Fausto. Essa é a grande verdade. A recuperação judicial tem 4 grandes classes de credores. Primeira classe, vocês sabem, crédito trabalhista. A segunda classe, credores com garantia real. Terceira classe, credores quirografários. E quarta classe, nós vamos ter credores que representam MEs e EPPs. Essas 4 classes são as classes que aprovam ou não aprovam o plano de recuperação judicial. E eu quero dizer, João, faz a pergunta aí, meu irmão, que eu já vou respondê-la. E eu quero dizer que especialmente a classe 1, credores trabalhistas, distinta porque uma das razões é que os colegas não possuem uma apropriação sobre esse remédio jurídico. Essa é a grande verdade. É por isso que eu costumo dizer, Fausto, meu irmão, que essa é a bola da vez. O crédito trabalhista é a bola da vez. O crédito trabalhista é o locus em que cada vez mais nós encontraremos deságios graves, encontraremos alongamentos, encontraremos, enfim, uma quebra robusta, exatamente porque os advogados que lá atuam não estão acostumados com o processo de recuperação judicial, não estudaram o processo de recuperação judicial. Essa é a grande verdade. E aí eu entendo uma pergunta que um colega pode fazer, Marcelo, por que não estudaram? Cara, não estudaram porque até 2019 o crédito trabalhista não era manejado na recuperação judicial. Simplesmente era suspenso e depois adimplido em até 1 ano. Acontece que a partir de 2019 e 2020 houve uma metamorfose nos entendimentos dos tribunais superiores, ao mesmo tempo houve uma mudança legislativa e hoje o crédito trabalhista é a bola da vez. Então, nesse sentido, o advogado, a advogada que atua em recuperações judiciais, que não compreender o crédito trabalhista e a dinâmica da recuperação judicial, vai deixar a Cindy, vai deixar a doutora Janes dinheiro na mesa. Vai deixar honorários na mesa. Essa é a grande verdade e eu estou apenas esquentando os motores. Então, vamos lá, eu vou começar respondendo o João, porque eu tenho tanta coisa para dizer hoje, gente. Tem tanta coisa para conversar com vocês que eu quero devagarinho, interagindo com as perguntas também. João me diz o seguinte, Marcelo, boa noite, se me permite o questionamento inicial? Permito, João, permito, meu irmão, permito, pergunta aí. Os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais nas ações originárias podem ser considerados créditos trabalhistas na recuperação judicial? Cara, que pergunta interessante, velho. Que pergunta interessante. Eu vou responder, olha só. Créditos sucumbenciais, sem dúvida alguma. Créditos sucumbenciais podem inscrever, habilita classe 1 crédito trabalhista. Não importa, agora, vê bem, João, fica ligado, não importa sequer a natureza da ação discutida. Então, se você está discutindo com um agente que ingressou em recuperação judicial, uma ação que não diz respeito a uma ação trabalhista, tranquilo, a sucumbência você inscreve na classe 1 credores crédito trabalhista. Agora, os honorários contratuais, aí não, meu irmão, aí não, vamos lá. Aí nós não estamos falando do crédito que você pode diretamente inscrever na classe 1 credores trabalhistas. Me diz uma coisa, agora, João, me responde uma questão importante. Você se refere à classe 1 credores trabalhistas? Você está defendendo um reclamante e quer saber se os honorários contratuais que você, contratou na reclamatória trabalhista você pode inscrever? Isso é uma informação importante para eu poder prosseguir na resposta. Me responde aí que eu prossigo, mas eu quero chamar a atenção dos colegas, que eu já vou chamar a oportunidade para a mesa, mas eu quero antes. Tudo bem, Danilo? Beleza, meu velho? Espero que esteja bem, vamos em frente. Eu quero chamar a atenção que a grande bola da vez das recuperações judiciais está prevista na classe 1 crédito trabalhista. E está prevista na classe 1 crédito trabalhista porque é ali que o agente econômico percebe hoje a possibilidade de impor um deságio agressivo, impor um alongamento eventualmente também
Muito sério. Mas vamos lá, João, crédito deferido em uma ação civil. Cara, aí é o seguinte, honorários de sucumbência, resolvida a questão. Honorários contratuais, você não vai poder habilitar na classe 1, porque isso diz respeito ao contrato que você estabeleceu com o seu cliente, não configurando propriamente uma relação com a recuperanda. Agora tem uma dica, cara, tem uma dica. Você pode, nesses honorários contratuais, você pode pedir para o seu cliente, você pode, nessa convenção que vocês estabeleceram, os honorários contratuais, você pode pedir, construir com o seu cliente um instrumento de cessão de créditos relativos aos honorários que você estabeleceu. E aí sim, inscrever esses créditos no seu nome na recuperação judicial. Com isso, eu já chamo a atenção para algo que eu ia mencionar depois, mas que eu vou chamar agora a atenção, que é o seguinte. Meus caros colegas, o trabalho no processo de recuperação judicial se distingue do trabalho que, por assim dizer, constituiu o crédito. Marcelo, me explica melhor. Olha só, abre o olho. O trabalho que você promoveu, meu caro advogado, olha só, Jordana, guarda essa, Jordana. O trabalho que você estabeleceu, assessorando o seu cliente na obtenção de êxito em uma ação trabalhista, na obtenção de sucesso em uma ação civil convencional, ele é diferente do trabalho que você vai desenvolver no bojo de uma recuperação judicial. João Cláudio, guarda essa ideia. Guarda essa ideia. Eu vejo muito advogado, não é nem deixar dinheiro na mesa, Luiz. Não é nem deixar dinheiro na mesa, é rasgar dinheiro. Como assim rasgar dinheiro? Eu vejo muito advogado rasgando dinheiro e eu vou explicar a razão. Muito advogado rasga dinheiro porque, ao assessorar o seu cliente no manejo de uma recuperação judicial, não cobra honorários condizentes com o trabalho que está empreendendo. Então, ganhou a ação trabalhista, transitou em julgado a reclamatória trabalhista, você, enfim, vai começar a executar a ação trabalhista. Esta execução na Justiça do Trabalho foi interrompida por uma recuperação judicial. Você deve cobrar honorários para promover a defesa do interesse do crédito do seu cliente na recuperação judicial. E os advogados não fazem isso. Os advogados pensam que simplesmente basta habilitar na recuperação judicial ou basta participar da Assembleia que está resolvido. É outro trabalho. É outro trabalho. Marcelo, qual é a diferença disso? A diferença disso é 90% do crédito, por exemplo. A diferença é esfarelar o direito titularizado pelo seu cliente porque você não contratou corretamente para a atuação na recuperação judicial. Meus caros colegas, cobrem para atuar em recuperação judicial. Nem que seja um percentual do sucesso, mas cobrem para atuar em recuperação judicial. Os advogados não cobram e, por isso, no mais das vezes, não dedicam os seus melhores esforços para ver bem os seus clientes e aí, ao mesmo tempo que os colegas não estão qualificados defendendo seus clientes, do outro lado está o advogado da recuperanda, articulando uma recuperação judicial, um plano de recuperação judicial condizente com as expectativas que ele apresentou para o seu cliente, que às vezes deixa mal o credor trabalhista. Tá bem? Então, se liguem nisso, mas vamos em frente, vamos em frente. Me diz a Santa... Eu vou chamar de Santa Clara, vamos lá. Quando o juiz determina o fim da recuperação judicial, você me perguntou isso, querida, de fato, você não colocou no Stories, botou no texto, eu vou te responder agora essa pergunta. Quando o juiz determina o fim da recuperação judicial, tipo, a empresa já se recuperou, a gente volta a executar na vara do trabalho, olha que pergunta interessante, E a ideia é essa mesmo hoje, é bate-bola, tem várias perguntas que eu tenho que responder, que me enviaram e que eu vou responder. Clara Sana. Ótimo, Clara. Vou te chamar de Clara, tá bom? Clara, olha só. Você vai executar na Justiça do Trabalho se
o seu crédito não foi habilitado na justiça em que se processou a recuperação judicial. Tá bem? Então, corta aqui para mim, olha só. Você obteve sucesso em uma reclamatória trabalhista, teve todos os cálculos devidamente confeccionados, transitou em julgado a liquidação desses cálculos e você não teve, Clara, este crédito sequer mencionado na recuperação judicial. Pegou? Então, sequer esse crédito foi mencionado na recuperação judicial. O que você faz? Prossegue a execução na Justiça do Trabalho, sem problema algum. Prossegue na Justiça do Trabalho. Marcelo, eu preciso de um precedente disso. O precedente foi confeccionado pelo Superior Tribunal de Justiça, Basílio. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a habilitação na recuperação judicial é uma faculdade do credor, não uma obrigação. Razão pela qual, se você não habilitou o seu crédito na recuperação judicial e se o crédito, enfim, não integra o quadro de credores, da RJ, problema algum você, encerrando a recuperação judicial, prosseguir na execução do seu crédito na justiça especializada. Aliás, esse entendimento ele foi sedimentado em razão das ações que discutiam a habilitação obrigatória ou não na recuperação judicial da OI. E o Superior Tribunal de Justiça resolveu a questão dizendo que a habilitação na recuperação judicial é uma faculdade. Melhor dizendo, é um direito, não é uma obrigação. Então, Clara, eu acho que assim eu respondo a tua questão, mas se eu não respondi, lança aí uma outra vertente de olhar, uma outra perspectiva dessa pergunta que a gente vai responder também. Olha só, Basílio, beleza, meu velho? Evaristo, tudo bem? Magda, vamos lá, olha só, pergunta sobre crédito trabalhista e recuperação judicial, hoje é o tema que nos reúne, e aí tem algumas perguntas que eu vou ter que ler, que eu recebi ontem para hoje lá no Stories, e são todas perguntas que podem estar também mobilizando os interesses, as curiosidades dos colegas. Olha que pergunta interessante, Marcelo, quais são as parcelas estritamente salariais do artigo 54? Quem já leu a Lei 11.101 sabe que tem no artigo 54, no parágrafo único, no parágrafo primeiro, melhor dizendo, uma disposição sobre as parcelas estritamente salariais. Dispõe o seguinte, que a recuperação judicial deve, no plano, pagar imediatamente o salário dos últimos 3 meses de trabalho com limitação de 5 salários mínimos. Então, olha só, o artigo 54, eu recebi a seguinte pergunta. Marcelo, quais são as parcelas estritamente salariais do artigo 54, parágrafo 1º? Vamos lá. As parcelas estritamente salariais são as parcelas relativas aos últimos 3 meses de trabalho, com uma limitação de 5 salários mínimos. Qual era a intenção do legislador? O legislador criou essa disposição tendo em vista a proteção da verba eminentemente alimentar. Existe aqui um cunho social, um cunho político do legislador que impõe à recuperanda a proteção, a preservação, ao menos, deste mínimo valor. Tá bem? Então, vejam bem, é isso que quer dizer parcelas estritamente salariais previstas no parágrafo 1º do artigo 54. Marcelo, deixa eu perguntar alguma coisa sobre isso. Então, e se a Assembleia de Credores dispor de modo diverso desse parágrafo 1º? Meus caros colegas, a jurisprudência compreende que problema algum. Se os credores não dispuserem de modo correto com relação a essa previsão, soberania dos credores. E vocês vão me perguntar, mas Marcelo, qual é a importância disso? Toda a importância, porque credor trabalhista, eu vou trabalhar com a ideia que nós temos aqui apenas credores trabalhistas, tá bem? Então me deem um ok aqui, a gente tem apenas credores trabalhistas. Clara, eu já vou te responder essa aqui.
Essa aqui é importantíssima, aliás. Se eu não responder, você me pergunta, tá bem? Mas eu vou trabalhar com a ideia que nós estamos conversando só com credores trabalhistas. Credores trabalhistas, você tem a obrigação de se articular, de construir uma articulação, porque somente através dessa articulação vocês vão fazer valer disposições como o parágrafo 1º do artigo 54. Vou responder para a Clara aqui. Marcelo, diz a Clara, já está habilitado. Não foi pago e agora a recuperação foi encerrada. Gostaria de executar na Justiça do Trabalho. Olha só. Nós temos, diante desse caso específico, a famosa novação. Diante de um plano de recuperação judicial aprovado, nós não temos mais como executar aquele antigo título executivo judicial que deu aso para a habilitação na recuperação judicial. Aquele título, por uma ficção legal, ele ficou engavetado nos balcões de algum, ou do escritório ou do foro. E ao invés daquele título executivo judicial constituído na Justiça Especializada, você tem agora o título executivo Plano de Recuperação Judicial. Em regra, onde se executa na Justiça Comum. Tá bem? Agora, é uma discussão que a gente pode ver como ela vai prosseguir. Você vai me perguntar, como assim, Marcelo? Sabe por quê? Porque a inteligência do artigo 54 previa o encerramento da recuperação judicial antes, ou melhor, após o pagamento do crédito trabalhista. A inteligência da Lei de Recuperação de Empresas, ela previa o seguinte: aprovou o plano de recuperação judicial, o juízo homologou o plano de recuperação judicial, então, PRJ homologado, o pagamento do crédito trabalhista tem que ser feito em até 1 ano. Portanto, a recuperação judicial estaria aberta ainda quando do inadimplemento. E aí eu te faço a pergunta, Clara. Esse plano de recuperação judicial foi aprovado provavelmente antes das disposições das transformações de janeiro de 21. E com isso eu quero te dizer que você poderia, com esse inadimplemento, você poderia, inclusive, requerer, ao tempo que estivesse aberta a recuperação, claro, não tivesse encerrado, um pedido de falência. É isso mesmo. Nesse contexto, não. Nesse contexto, você deve instruir a execução com o plano de recuperação judicial. E, claro, agora sim, olha só que interessante. Você pode instruir a execução do crédito do seu cliente e conforme o valor do seu crédito, você pode pedir a falência. Agora, conforme o artigo 94 da Lei de Recuperação de Empresas. Você percebe que é difícil manejar sem conhecer as regras do Instituto? Vê bem, se o seu cliente tem o direito a receber valores acima de 40 salários mínimos, você faz jus, você pode pedir, instruir uma execução com o plano de recuperação judicial e pedir, eventualmente, a convolução e falência. Agora, a pergunta é se vale a pena. Tá bem? Mas eu acho que assim eu respondo satisfatoriamente a sua questão, querida. Olha só, aliás, a gente conversa muito, né, Clara? É muito bom receber suas perguntas e espero ter ajudado. Olha só, o Marcelo me pergunta o seguinte: honorários de sucumbência no Justiça do Trabalho extraconcursais serão executados na Justiça do Trabalho? Marcelo, essa é uma das grandes discussões hoje na Justiça do Trabalho. E é uma discussão que a gente tem feito também no colegiado. Por quê? A pergunta é a seguinte, Marcelo: crédito trabalhista extraconcursal se executa em que lugar? Onde se executa o crédito extraconcursal trabalhista? E aí nós temos decisão do STJ dizendo que não há, olha só, dizendo que não há qualquer sentido em habilitar o crédito extraconcursal na recuperação judicial. Marcelo, agora eu quero ver se você me acompanha, cara.
Tenho certeza que você vai me acompanhar até pelo seu nome. Olha só, vem comigo. Vem comigo. Existe uma dificuldade de se encontrar fora da justiça especializada um lugar para esse crédito trabalhista extraconcursal. Tanto que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da impossibilidade, guarda isso, no sentido da impossibilidade da habilitação do crédito extraconcursal na recuperação judicial. O que eu quero te dizer, Marcelo, o que eu quero te dizer, meu caro, é que não existe lugar no processo de recuperação judicial, não existe no esquadro jurídico recuperação judicial, não existe um lugar para a execução do crédito trabalhista extraconcursal que não seja na justiça especializada. Essa é a grande verdade. O problema é que a Justiça do Trabalho teima até muito recentemente, ela teima em prosseguir a execução do crédito extraconcursal. Então, essa é uma questão que você terá que discutir, tensionar na Justiça do Trabalho, argumentando a extraconcursalidade do crédito, porque a Justiça do Trabalho, em boa medida, ainda confunde, acredite, Marcelo, nisso, e vê bem, eu tenho imenso respeito pela Justiça do Trabalho, pela Magistratura do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho, enfim, não vai ter nenhuma crítica que não seja esse entendimento equivocado. A Justiça do Trabalho compreende a recuperação judicial como algo similar, próxima, que dê para se fazer uma relação, algo parecido com a falência. E na falência, a Justiça do Trabalho está coberta de razão. Coberta de razão. Na Justiça do Trabalho não tem como prosseguir uma execução diante de uma falência. Agora, o crédito extraconcursal trabalhista, se não afetar a viabilidade da estratégia de segmento, não teria problema teórico, ao menos, de se prosseguir na justiça especializada. Há decisões já nesse sentido, mas são raras. São raras. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Marcelo, me disse se eu te ajudei, meu irmão. Diz se foi boa essa pergunta, se te ajudou um pouquinho, porque a conversa hoje está meio pesada. Vamos lá. Ajudou. Mas olha só, Clara. O plano foi aprovado antes de janeiro de 21. Tem que ver certinho se existe a sentença de encerramento da recuperação judicial. Que muitas recuperações, em regra, a recuperação judicial, Clara, ela não se encerra em seguida. Normalmente a recuperação judicial, o processo de recuperação judicial, a despeito da homologação, por vezes mais célere, por vezes menos célere, mas a despeito desse tempo para homologação, a recuperação judicial ela perdura um pouco mais. A lei previa até janeiro de 21, previa 2 anos. A legislação agora foi um pouco mais flexível, mas vê bem porque é possível que a recuperação sequer tenha se encerrado. E aí é levar aos autos a notícia do inadimplemento que dia seguinte você terá esse direito resolvido. Olha só, vamos em frente. Tem perguntas aqui também, então vamos ver como é que eu vou resolver todas essas perguntas. Elizabeth me pergunta, Marcelo, a empresa já em falência há anos e não paga o crédito habilitado. Agora, sem um pagamento de precatório em favor da falida, como consigo receber o crédito do meu cliente habilitado relativo a esse valor? Elizabeth, olha, vem comigo aqui, olha só. Valeu, Marcelo, valeu, meu velho, valeu. Mas olha só, Elizabeth. Que bom, cara, que bom. Elizabeth, vem comigo. Eu sou administrador judicial de algumas falências. O que eu percebo? Eu percebo que o credor, diante de uma falência, esquece o crédito. Não provoca o juízo. Aqui, o processo tem a celeridade. O juízo tem diante de si 8, 10 mil processos. Ele, de fato, hoje, pelo menos em boa parte das comarcas brasileiras, o Poder Judiciário está
com processos que, enfim, não é nem razoável pensar no valor da celeridade. Recuperação judicial, se tiver um bom AJ e se tiver um juízo que está atento à dinâmica da recuperação judicial, ela anda rápido. Marcelo, o que você falou? Olha só. Corta para mim aqui. Recuperação judicial. Se tiver um juízo diligente e um AJ ocupado com o andamento, a recuperação judicial vai rápido. Por vezes não vai rápido também por um certo comodismo do administrador judicial. Agora, falência não, gente. Falência não. Falência, juiz pode fazer o que for possível, administrador judicial, faz o que é possível e, por vezes, o processo demora muito. O processo é muito lento. E por que ele é muito lento? Porque, em regra, as demandas de prestação jurisdicionais são mais lentas de uma falência. Os credores têm muito pouca diligência nas falências. Os credores não provocam o processo. Que o processo de fato ande. E isso faz com que, diante de centenas, diante de milhares de processos que exigem uma atenção especial, isso faz com que os processos de falência normalmente tenham um desenrolar mais moroso. Como é que resolve isso, Elizabeth? Provocando juízo, juntando petições, chamando feito à ordem, pedindo celeridade, que é um dos princípios vetores também do feito falimentar, provocando o administrador judicial a ser mais ágil no praceamento dos bens, na venda dos bens que integram a massa falida. Enfim, aquela diligência que deveria ser feita nos processos convencionais. Então, se você me diz que tem um crédito e uma falência expressivo e a falida vai receber valores expressivos em um crédito tributário, bom, provoca a massa falida a vender os bens que dispõe e ratear entre os créditos trabalhistas, especialmente. Tá bem? Agora, não é aguardando passivamente, porque o processo de fato é mais lento e isso não é uma responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário em razão do volume absurdo de ações em andamento. E vê bem, eu gosto muito da chamada consciência institucional. Meus caros colegas, um dos grandes problemas hoje desse debate que nós estamos atravessando, me digam se concordam, me digam, quem discorda já me fala aqui, tudo bem. Eu prefiro discordância que indiferença. Olha só, um dos grandes problemas do cenário contemporâneo é a falta de consciência institucional. A gente pode discordar de decisão judicial, mas a gente não pode bater nas instituições como se tem feito sem nenhum pudor. Então, é por isso que eu sempre, nos canais em que eu transito, eu sempre mantenho um respeito rígido, um respeito integral ao Poder Judiciário. É por isso que vocês nunca vão me encontrar, meus caros colegas, batendo de graça no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal. Por vezes eu discordo de alguma decisão e eu manifesto minha discordância, mas preservando a consciência institucional, que no meu ponto de vista tem sido muito fragilizada nestes tempos porosos, nestes tempos que nós estamos atravessando. Mas voltando às questões aqui, digo isso para dizer que a falência é lenta não em razão de um juiz, mas em razão de um problema estrutural e, inclusive, esse problema passa pela omissão dos credores. Vamos em frente. Pergunta seguinte, olha só que pergunta interessante e olha que pergunta perigosa para os advogados trabalhistas. Marcelo, o plano de recuperação judicial pode limitar o crédito trabalhista em até 150 salários mínimos? Ou melhor, pode limitar em 150 salários mínimos? Pergunta rápida, resposta rápida. Sim, pode. Pode é o que está acontecendo. Para não dizer planos mais severos. Mas hoje passa por batido
a limitação do crédito trabalhista em 150 salários mínimos. Então, isso é muito tranquilo. Há 2, 3 anos havia uma discussão imensa, hoje essa discussão não mais existe. Tá bom? Elizabeth, olha só, então é tranquilo. Marcelo, como é que eu enfrento essa limitação? Essa é uma boa discussão. Essa é a discussão de fundamento. Como é que eu resolvo essa limitação do crédito trabalhista? Essa discussão eu até posso, se vocês quiserem, eu explico. Como é que eu resolvo, como é que eu enfrento essa limitação de 150 salários mínimos? Se vocês quiserem, se vocês escreverem para mim que vocês querem que eu enfrente esse tema, eu explico, tá bom? Então, mas enquanto vocês não me dizem isso, eu vou respondendo as outras questões. Marcelo, é possível realizar acordo... olha só a pergunta interessante. Marcelo, é possível realizar acordo extrajudicial de crédito trabalhista antes da aprovação do plano de recuperação judicial? Vou tentar resumir a pergunta. A pergunta é a seguinte, Marcelo, eu posso fazer um acordo trabalhista antes de aprovar o plano de recuperação judicial? Resposta, não. Não, porque todos os créditos trabalhistas, como todos os créditos com garantia real, como com todos os créditos de MEPP, como todos os créditos quirografários, todos constituídos antes do pedido de recuperação judicial, se submetem à recuperação judicial. Então, não é lícito ao credor trabalhista ou à recuperanda pactuar de modo extrajudicial uma composição desse crédito, especialmente a justiça especializada. Especialmente a justiça especializada, que doido, que feio, mas é isso mesmo. Tá bem? A apuração dos créditos trabalhistas deve ser feita na justiça especializada. Marcelo, e se o acordo for travado na justiça especializada? Problema algum, tá tudo certo, tá tudo em casa. Tá bem? Mas feita essa resposta. Marcelo, e se o crédito for extraconcursal? Crédito extraconcursal é o crédito que não se submete à recuperação judicial. Antes, que bom, Basílio, antes da recuperação da lei 11.101 se alterada em janeiro de 21, o crédito extraconcursal ele pairava sobre a recuperação judicial. Marcelo, me explica melhor isso que eu não estou entendendo nada. Olha só, gente, antes da reforma da lei de recuperação de empresas, os créditos que não se submetiam à recuperação judicial, eles eram uma paisagem. Ninguém sabia direito quais créditos eram, qual era a verdadeira carga de credores extraconcursais, e a recuperação judicial ela namorava apenas com os créditos concursais e ficava discutindo a impossibilidade do prosseguimento das execuções dos créditos extraconcursais. A bem da verdade era isso que acontecia. Com a reforma em janeiro de 21, que ainda está dando os seus passos, nós ainda estamos navegando nesses novos mares. Com essa reforma, o crédito extraconcursal é trazido para dentro da petição inicial. A petição inicial ela acaba, de algum modo, analisando esse crédito extraconcursal, mas ele continua não submetido, evidentemente, ao plano de recuperação judicial. E aí a colega pergunta, Marcelo, e eu posso negociá-lo dentro da recuperação judicial? Eu tenho que negociar, né? Mais do que poder, eu devo. Como é que é? Olha que coisa louca, já 15 para as 8. Daqui a pouco a gente está encerrando essa conversa, que eu estou adorando fazer. Mas olha só, Marcelo, como assim eu posso ou eu devo? Crédito extraconcursal deve ser administrado. Aliás, o único modo de administrar o crédito extraconcursal é na recuperação judicial. Na recuperação extrajudicial não se consegue resolver o problema do crédito extraconcursal. Em outras circunstâncias também não se consegue, mas eu não vou aqui me aprofundar. Querida, na recuperação judicial, você tem o dever de negociar esse crédito extraconcursal, de forma a aprovar um plano de recuperação judicial e atingir o grande objetivo da recuperação, que é o sorgimento. Qual é o objetivo do processo de recuperação judicial? Guardem
a definição do Marcelo. Eu até sugiro mais. Eu sugiro que faça uma tatuagem. Eu vou começar a encaminhar. Agora tem mais uma pergunta aqui, mas eu vou começar a encaminhar com uma sugestão. Colegas, façam uma tatuagem. Uma tatuagem aqui assim, pode começar aqui assim, sei lá, escolham um lugar da tatuagem e necessariamente vocês nem precisam me dizer. Mas uma tatuagem, Marcelo, definindo recuperação judicial. Recuperação judicial é um processo jurídico com finalidade econômica alcançado pela via negocial. Então, se vocês buscarem essa compreensão, e aliás, essa definição é minha, essa definição vocês não vão encontrar em outros lugares, vão encontrar aqui comigo, Larissa. Então, recuperação judicial é um processo jurídico com finalidade econômica alcançada através da via negocial. Tatuem isso, tatuem. E nessa tatuagem podem até colocar @marcelo.recuperação judicial, porque na verdade é isso. Nesse caso, nós estamos falando, não tem mais a Maria do Carmo, não tem mais Marcelo onde tatuar. Sempre tem. Mas olha só, na realidade, é importante essa definição, porque essa é a definição que nos dá o caminho de compreensão das dúvidas no curso do processo de recuperação judicial. Nesse caso do crédito extraconcursal, nós estamos diante de quê? Da necessidade do soerguimento. O soerguimento é que vai implementar uma negociação que não cabe dentro do plano de recuperação judicial, mas que tem o desiderato de alcançar o soerguimento. Olha que frase bonita. Ficou bonito isso aqui. Gostei do que eu falei, ficou bonitinho. Vai ficar gravado, sim, vai ficar gravado. Que bom, depois eu vou copiar e vou transformar isso num artigo. Mas olha só, vamos para a última pergunta que eu recebi e que eu quero dividir com vocês. Olha só, Marcelo, eu estou olhando aqui, tem uma tela, né, gente? Vocês não pensem que eu estou olhando para nada aqui. Eu estou olhando para uma tela. Eu não vou virar aqui para não fazer uma bagunça aqui na mesa, mas tem uma tela, tem outra aqui também. Mas enfim, vamos para essa aqui. Marcelo, o sindicato poderia pedir a habilitação em conjunto de todos os seus sindicalizados? Pô, que pergunta aí. Olha só, o sindicato poderia pedir a habilitação em conjunto de todos os seus sindicalizados? Eu vou sacanear na resposta. Já está acabando mesmo. Então, quero agradecer a presença de todos os meus queridos colegas que estão aqui dialogando comigo. Espero que estejam se divertindo, porque eu não confundo trabalho sério com trabalho mal-humorado. Não existe essa relação. Para trabalhar sério, eu tenho que trabalhar mal-humorado? Gente, olha o contexto que nós estamos atravessando. Olha o contexto grave, contexto horroroso que a gente está atravessando. Se nós formos levar ao pé da letra, trabalho sério com trabalho mal-humorado, nós estamos ralados. Então, bom, trabalho sério é uma coisa, trabalho mal-humorado não é comigo, mas se eu tivesse só mal-humorado, eu ia dizer, cara, é óbvio que não. É óbvio que não. Não é verdade? Olha a pergunta, Fausto, meu brother, olha a pergunta, cara. Eu vou repetir a pergunta aqui, porque eu não quero acabar essa live. Estou gostando demais dessa live, então não vou acabar. Marcelo, mas eu tenho que sair? Não tem nada que sair. Pra quê? Vai ver Jornal Nacional, só coisa ruim. Não precisa sair, vamos ficar mais um pouquinho aqui. Mas, Marcelo, eu tenho que tomar banho. Pra que banho? Não, tô brincando, porque vão tomar banho também. Todo mundo. Mas olha só, e cada um no seu lugar. Mas vamos lá. O sindicato poderia pedir habilitação em conjunto de todos os seus sindicalizados? É óbvio que não. A habilitação do crédito, não. É só ler o artigo 7º. Os credores terão prazo de 15 dias para apresentar ao AJ sua habilitação ou divergência. Então, sacaneando, eu vou dizer, óbvio que não. A habilitação, ela deve ser feita pelo credor, não pelo sindicato. Mas eu entendi a pergunta. A pergunta ela queria saber, na verdade, olha só, a pergunta dizia a respeito, na verdade,
ao credenciamento em assembleia. Marcelo, você pode dizer que a pergunta foi mal formulada? Não vou sacanear o meu colega, não vou dizer isso do meu colega, mas foi. Olha só, então o sindicato poderia pedir a habilitação em conjunto? Sim. Se for o credenciamento, sim. Se a pergunta for, o sindicato poderia requerer o credenciamento em conjunto de todos os seus sindicalizados? Sim, sem dúvida. É só ler o parágrafo 6º do artigo 37. Tá bem? Então, brincando com o meu colega, pergunta mal feita? Sim, mas vamos responder bem? Não é porque a pergunta veio mal que a gente tem que devolver a resposta ruim. Vamos responder uma boa, fazer assim, ó, uma pergunta ruim, o que faz? Responde com uma boa devolve com uma boa resposta. Então, pergunta ruim, resposta boa. Marcelo, o sindicato poderia pedir a habilitação em conjunto? Eu entendi, o sindicato poderia pedir o credenciamento em conjunto? Sem problemas. Pede lá. Quem gostou dá um ok. Quem gostou, diz Marcelo, gostei, legal, me dá um ok aqui, me manda um abraço, me manda alguma coisa aqui, porque eu gostei demais. Quando eu digo que esses tempos bicudos exigem um pouquinho de bom humor, isso não é brincadeira, gente. Isso não é brincadeira. A questão da saúde mental, nesse contexto, é importantíssima. Nós não podemos... Olha só, meus queridos amigos que estão comigo até 7:55, todos loucos. Olha só, para vocês ficar comigo aqui, não existe hoje como trabalhar sem se preocupar com a saúde mental. Então, fiquem tranquilos, isso tudo vai passar e tentem levar esse contexto diante das dores que a gente tem que sentir as dores também, mas leve, tentar levar bem, tentar os momentos que puderem ter de satisfação, os vivam, não é verdade? Porque como dizia o poetinha Vinícius de Moraes, a vida é só uma, não é verdade? Por mais que a gente tenha aí outras perspectivas que eu não quero saber agora. Tá bom, meus caros colegas? Espero que vocês tenham verdadeiramente gostado, tanto quanto eu. Deixo aqui um abraço, um beijo em cada um, em cada uma. E live da terça, gente. Marquem na agenda. Expliquem para a esposa, para o marido, para o filho, para o pai, para a mãe. Eu tenho compromisso com o Marcelo Andreatta toda terça-feira, 19 horas, que a gente vem aqui conversar sobre recuperação judicial hoje. Crédito trabalhista, importantíssimo tema. E sempre pensando no olhar do advogado, sempre pensando na construção do protagonismo da advogada, no protagonismo do advogado, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu quero vê-los todos trabalhando com recuperação judicial e ganhando muita grana com isso. Esse é o meu propósito, que todos os colegas que estão comigo ganhem muito trabalhando na recuperação da economia brasileira. Até fechou bem essa live, né? Então, um beijo, gente, e em frente!